Malta, antes de começar, não esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis e usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Esteve ligado a muitos cargos na política. Sim. Qual é o dia em que sonha com a Presidência da República? A Presidência da República é um sonho bastante mais recente. Sensivelmente, talvez que um ano e meio antes. Nunca pensou nisto atempadamente? Não, a longo prazo não. Quer dizer, pode ter sido haver fugazmente uma ideia ou outra, porque uma pessoa ou outra falava, mas só no último ano e meio é que, antes de anunciar, é que eu comecei a pensar a sério. Mas então como é que responde àqueles que lhe dizem que preparou isto toda a vida, que o ir para o comentário já era com este propósito? Não. Como é que responde a essas vozes? Quer dizer, respeito-as com certeza, eu respeito toda a gente e todas as críticas, desde que não sejam maldadas, eu respeito tudo. Agora, a verdade é esta. Comecei a levar a sério a ideia de poder ser candidato no último ano e meio antes de anunciar a candidatura. E até, na altura, nos meus comentários, fiz questão para ser correto e leal e transparente com as pessoas. Recordo-me bem, num mês de agosto, de ter dito, olha, eu admito ponderar esta hipótese, mas depende ainda de muitas circunstâncias. Certo. Portanto, eu fui leal com toda a gente, dizendo aquilo que estava a pensar. Mas, digamos assim, só no último ano e meio. Sabe porquê, Cristina? Porque eu, sinceramente, tinha a vida mais realizada do mundo. Porque, olha, eu profissionalmente estava bem. Certo. Eu, do ponto de vista familiar, não estava bem. Estava magnífico com estes 6 netos. Eu, do ponto de vista televisivo, também estava bem, felizmente, com boas audiências num programa de opinião. Portanto, eu estava bem. Trocar, digamos assim, tudo isto, que é algo de realização, por uma aventura, por um desafio que é exigente. Há muita gente até que me diz, é preciso ter muita coragem para fazer uma coisa desta. Quer dizer, eu acho que não é tanto uma questão de coragem, é mais uma questão de convicção. Quer dizer... Missão. Mas é isso mesmo. Quer dizer, eu não gosto de autoelogio, mas eu acho que por aquilo que fui ao longo dos anos, pela experiência que fui adquirindo, eu acho que posso ser útil ao país. E, portanto, se eu acho, eu tenho que colocar estas oportunidades que o país deu-me. Você veja bem, o país deu uma oportunidade de ter sido vice-presidente da Câmara, secretário de Estado, ministro, deputado, líder parlamentar, líder partidário. Pouquíssima gente tem esta experiência. Ora, eu tive estas oportunidades que o país me deu. Eu acho que é a altura. Como é que acha que o país de eu devolver ao país o muito que o país me deu. E acha que os portugueses olham para si de que forma? Olha, desde logo, eu acho que... Bom, deixem-me só fazer aqui uma pequena interrupção, depois já deixo aqui o vídeo continuar aqui o que ele quer dizer. Bom, primeiro, eu acho que é óbvio que ele há montes de anos que se começou a posicionar para tentar uma presidência da República quando Marcelo Rebelo de Sousa saísse da presidência. Portanto, acho que isso é óbvio, acho que toda a gente sabe, ele pode dizer que não, estar aqui a tentar meter as coisas de outra maneira, mas toda a gente compreendeu claramente, a estratégia foi demasiado óbvia, não é, para não compreender. Malta, o vídeo vai já continuar, mas não se esqueçam de passar na loja do Zuga, loja.zugapodcast.com e comprar merch incrível como esta que eu tenho aqui, imposto é roubo, está aí o link na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Depois, dizer que ele está a tentar aqui puxar da cartada já da experiência, não é? E ele vai pegar isto mais à frente, não é? Ou seja, eu sou um político com experiência, Portugal deu-me várias oportunidades e agora está na altura de eu retribuir. É isto que ele está a tentar fazer. Bom, eu não sei se isto pega com vocês, comigo não pega de certeza absolutamente nenhuma, mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vejo aí um pouco pelos estudos de opinião e tudo isso, aspectos positivos e negativos. Deixa-me até contar-lhe esta coisa. Sim. Que, quer dizer, tive algumas surpresas pela positiva e surpresas um pouco pela negativa. Olha, surpresas pela positiva em vários estudos de opinião, que entretanto a minha candidatura realizou. Vejo os portugueses, aquilo que chamam focus group e tudo certo. Isso, vejo os portugueses a dizerem ele é muito inteligente, ele é muito competente, ele tem experiência, é muito bem preparado, até mais elogios do que eu imaginava. Mas isso foram sondagens junto às pessoas, do povo. E depois devo dizer também que fiquei surpreendido pela negativa. Sabe qual é
o obstáculo que as pessoas mais veem Em si. à minha candidatura. Qual é? O ser baixo. A A minha sério? altura. Sim, acham que sou baixo demais. E é verdade, eu sou baixo. Ponto final, parágrafo. Não há que discutir. Mas porquê é que isso me surpreende? Porque isso, E até sinceramente... isso não vai interferir em nada na sua capacidade, não é? É isso, mas até é por isso é que acho até um bocadinho injusto estas chamadas de atenção ou até algumas críticas que às vezes ouço na rede social por causa da minha altura, porque acho que na Presidência da República não é a altura do Presidente da República que conta. O que conta é saber se o Presidente da República está à altura dos acontecimentos, se está à altura de resolver os problemas, ou seja, se tem competência, preparação e experiência. Mas sempre brincaram com a sua altura, Luís. Sempre foi dado a memes à conta de não ser muito alto. Isso em algum momento o afetou na sua vida ou não? Nunca. Cristina, não só nunca afetou, como eu próprio brinco permanentemente com a minha altura. Eu costumo dizer muitas vezes em brincadeira, olha, eu de pé ou sentado é mais ou menos a mesma coisa. Não há mais. Ou então gosto de brincar dizendo, olha, eu antes da vida política era alto, espadaúdo, portanto agora encolhi, sou a prova de que a vida política desgasta. Portanto, eu próprio gosto de brincar. Mas agora há esta questão que acabei de lhe referir, relacionada com... Já não é de brincadeira, é uma questão séria, porque acho que é mesmo uma crítica, algumas fazem essa crítica nas redes sociais, acho que é uma crítica injusta. E injusta justamente por isso. Porque na Presidência da República não é a estatura física que conta. O que conta é a estatura de preparação, de conhecimento. Mas então deixe-me brincar um bocadinho consigo, é que o Almirante é alto. E tem todo o direito, mas uma vez mais não é a questão da altura que conta, seja para mais alto ou mais baixo, e no caso do mais baixo tem até aquele ditado popular que me ajuda sempre, os homens não se medem aos palmos. Verdade. Sendo que o Almirante ainda não é candidato, pelo menos ainda não anunciou a sua candidatura. Bom, é assim, eu por acaso acho que também já tinha visto aí algumas cenas a falar sobre isso, a dizer que ele é bem baixo, e aí eu até pesquisei quanto é que ele mede tipo 1,60 m e qualquer coisa, ou seja, é uma pessoa baixa, mas obviamente que é ridículo, ou seja, posso ter muitos problemas com Marcos Mendes, a altura certamente não é uma delas. Eu por acaso até depois comecei a fazer aqui uma pesquisa da altura de outros líderes e de facto ele é mesmo baixo e seria provavelmente dos mais baixos, mas assim, vale o que vale, não é? Se ele tivesse 1,62 m e fosse o Javier Milei, eu não tinha problema nenhum, não é? O Javier Milei, acho que eu pesquisei e tinha tipo 1,73 m, portanto, pronto, tem mais alguns centímetros do que ele, tipo mais 10 ou 12 centímetros, uma coisa assim. Se o Javier Milei tivesse menos de 10 centímetros, eu também não queria saber. E a maior parte dos portugueses também não quer saber disso. Mas a selo, as sondagens dão-no como um possível vencedor. Como é que vê essas sondagens e como é que acha que vai ser a campanha? Eu vejo essas sondagens como um estímulo. É como um estímulo, quer dizer, o que significa que tenho que trabalhar mais e fazer melhor para recuperar. Mas até estou muito feliz, porque eu apresentei a minha candidatura basicamente há 2 meses. Certo. 2 meses, no início de fevereiro. E as últimas sondagens publicadas, 2, já me deram uma subida significativa. Ou seja, antes de eu ser candidato, as sondagens apontavam que havia ali um empate entre vários no segundo lugar. E, portanto, eu em algumas até estava em terceiro ou quarto. Pois as 2 últimas sondagens que saíram agora há pouco tempo, portanto, muito recentes, dizem que eu estou destacadíssimo em segundo lugar. Portanto, passaria à segunda volta, porque isto é uma eleição com 2 voltas. Ora, exatamente o meu primeiro desafio é passar à segunda volta. Se as eleições fossem agora, de acordo com as 2 sondagens, eu passaria. Portanto, estou a recuperar. E acho que vou recuperar bastante mais nos próximos tempos. Porquê é que acha que era melhor do que o Almirante? É apenas a questão da experiência. É uma questão objetiva, que não é crítica nenhuma. Sabe, eu não gosto de fazer uma campanha com críticas. Não, eu respeito muito. Além de mais, eu conheço e respeito muito. E acho que Gouveia Mel teve, quando foi a vacinação, um trabalho fantástico. Eu estou à vontade que deve ter sido no espaço público a pessoa que mais o saudou e mais o elogiou. Agora, qual é a questão? Nós não estamos a escolher ninguém para tratar de logística.
nem para tratar de assuntos militares. A Presidência da República, como toda a gente sabe, é o cargo mais político que há em Portugal. Portanto, o que é preciso? É experiência. A experiência é segurança, é preparação. É preciso experiência no domínio da política e da Constituição. Ora, nessa parte, eu tenho que chegue, como toda a gente sabe. E o Almirante não tem nenhuma. Não tem mal nenhum, mas não tem, é objetivo. É por isso que eu digo que isto não é uma crítica, é uma constatação. Olha, não tem. Oh, Cristina, é assim. Se qualquer um de nós um dia tiver um problema sério de saúde, nós vamos tentar procurar um médico mais experiente que nos possa resolver o assunto, porque sabemos que a experiência dá segurança. Ora, no plano político é um pouco a mesma coisa. Pode ser eleito uma pessoa sem experiência? Pode, sem dúvida. Mas não é a mesma coisa. Obviamente que há mais riscos, sobretudo no tempo que vivemos. Portanto, esta é uma das diferenças essenciais, que não tem nada de pessoal, que não tem nada de acrimónia. Mas não é no seu ponto de vista... É o objetivo, é mais ou menos como dizerem para o Marcos Mendes, você vai tratar ali de uma questão de natureza militar. Não tenho experiência para isso. Cada um é para o quê? Pronto, aqui está a parte da experiência que ele veio puxar outra vez. E pronto, e é assim, não tem lógica para mim absolutamente nenhuma, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A política não é suposto ser uma carreira. Eu sei que nós em Portugal temos montes de políticos de carreira, mas não é suposto. Se formos por aí, então a pessoa indicada é o António Costa, que a vida toda foi político, não fez absolutamente mais nada, foi político desde sempre, e como tem tanta experiência política, porque já foi Presidente da Câmara, já foi Primeiro-Ministro, governou durante não sei quantos anos, então tem tanta experiência que ele é a pessoa indicada, não é? Também para ser Presidente da República. Uma pessoa ter experiência a ser político, eu diria, sinceramente, que se tu estás montes de anos dentro da política, então provavelmente alguma coisa está errada, ok? Porque imagina, então se tu nunca fizeste nada, literalmente, se a tua vida foste político, para mim alguma coisa está errada. Porque tu não sabes o que é o mundo real, tu estás fechado numa bolha de politiquice e não sabes o que é o mundo real. E portanto, para mim a experiência na política não te dá nenhuma vantagem, se te der é até uma desvantagem. Porque quanto mais anos estás dentro da política e não estás no mundo real, a trabalhar no setor privado, a ter uma performance positiva, caso contrário não vais ter um rendimento, porque na política funciona ao contrário. Na política, se tu tiveres maus resultados, e existe sempre um argumento para aumentar impostos e que precisamos de aumentar sempre a despesa, que é ao contrário do setor privado. E, portanto, não vejo nenhuma vantagem em o Marcos Mendes ter experiência política. Se vejo aqui é até desvantagem, sinceramente. Ele não vai ser Presidente da República, portanto, eu não acredito que ele venha a ser Presidente da República. E se tivesses de mudar um político que define aquilo que é o político português, socialista, moderado, é o Marcos Mendes. É mais do mesmo. E pronto, malta. É isto. Estão aqui a aparecer mais vídeos. Gostaram deste vídeo? Pode ser que também gostem de um desses. É isso. Fiquem bem e até a próxima.